Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Paz do nosso bom Deus seja com todos. Deus derrame paz, alegria, bênçãos, ânimo sobre seu coração, mais e mais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele continue abençoando tua vida, escrevendo tua história, te sustentando na fé e na graça de Cristo Jesus. Abra comigo o Salmo de número 87. Salmo 87. Esse é mais um dos salmos dos filhos de Coré, ou filhos de Corá, dependendo aqui da transliteração que se faz do hebraico. Os filhos de Corá, para quem não está lembrando, são descendentes daquele sujeito que desafia Moisés e com quem Moisés faz uma prova de que lado Deus estava, ou de que de fato quais eram as pessoas que estavam representando Deus, do lado de Deus, de que pessoas de fato representavam a voz, a verdade de Deus no meio do povo. E Deus se manifesta de uma maneira aterrorizadora quando a terra racha, engole Coré e parte de sua família, Datã e Abirão, também com suas famílias, homens que se levantaram contra a liderança de Moisés, que se levantaram contra a teologia que estava sendo ensinada por Moisés ao povo de Deus, e eles criam uma outra teologia, dizendo que Deus não se importava com o pecado do povo, que o povo na verdade era santo, que Moisés não tinha que ficar dizendo ao povo que se santificasse, e Moisés trazia constantemente exortações, correções ao comportamento pagão assimilado no Egito, e Moisés tinha um trabalho pastoral, Moisés que desenvolvia um trabalho de discipulado, de doutrinação, de formação de uma cosmovisão verdadeiramente de acordo com aquilo que a Escritura, a partir do próprio Moisés, revela, e aquilo que traz uma cosmovisão verdadeira, sintonizada com Deus. Esses homens se levantam contrários, tentando estabelecer uma teologia humanista, secularista, que não confronta as coisas do tempo, da época em que eles viviam, porque aquilo que Moisés trazia se chocava frontalmente com a cultura, se chocava frontalmente com o hábito, a maneira de ver a vida assimilado pelo povo. Então, estes filhos de Coré, parte dos filhos de Coré, não seguem o próprio pai, e por serem família levítica, essa linhagem de levitas se tornam então os porteiros do templo do Senhor. Hoje, uma das tarefas que nós damos aos nossos diáconos é exatamente ali a manutenção da entrada do templo. Não é a única tarefa dos diáconos, uma delas, e também nós, como igreja, desenvolvemos o ministério da integração de irmãos que ficam à entrada do templo fazendo acolhida. Era mais ou menos esse o trabalho dos porteiros. Preparavam o santuário para que na chegada dos sacerdotes não faltasse nada, na hora da realização do sacrifício, na hora da execução do ritual do culto a Deus. Então, esses coraitas, esses coreitas, eram encarregados da manutenção do bom funcionamento do templo, e também à porta do templo ministravam a música. No templo só entravam os sacerdotes e o sumo sacerdote que ia ao Santo dos Santos. Na verdade, a música não era feita como nós aqui fizemos hoje. Nós temos irmãos com habilidades musicais e cantando bem como nossa turma cantou aqui, tocando bem como nossa turma tocou, mas não era à frente, era exatamente à porta do templo que se tocava. E os coraitas, uma das tarefas era também
a parte da música. Por isso que eles compõem canções. Por isso que você vai encontrar canções dos coraitas aqui no cancioneiro do povo de Deus, que é o livro de Salmos. E esta canção que eles compõem é muito especial para eles. Duas canções se destacam muito para eles, que é o Salmo 84 e o Salmo 87. Porque são salmos, são canções muito pessoais. São canções que têm muito a ver com a vivência deles, com a experiência religiosa deles, com a experiência de vida espiritual deles, ali à porta do templo, chegando mais cedo, cuidando da manutenção, cuidando do bom funcionamento do templo, cuidando da estrutura para que tudo dê certo, recepcionando as pessoas à entrada do templo, executando música à porta do templo, para que as pessoas que estavam nos diversos pátios ouvissem aquela canção e cantassem junto com eles. O templo era bem diferente do nosso. As pessoas não entravam no templo, entravam nos pátios. Pátio dos homens, pátio das mulheres, pátio dos gentios. As pessoas cultuavam de seus pátios e tudo isso já era considerado a grande área do templo. É como se entrassem no templo, mas a parte do sacerdote, a parte dos músicos, depois dos homens, depois das mulheres, depois a parte dos não-judeus, e aquela multidão reunida, fragmentada nos vários pátios, cultuando a Deus. É disso que eles falam. Eles falam da cidade de Jerusalém reunida, da cidade de Jerusalém povoada, repleta de pessoas, mas não por causa do turismo a Israel, não por causa do turismo histórico a Israel, mas a grande multidão concentrava, reunia em Jerusalém nessa ocasião por causa do culto a Deus. O grande atrativo de Jerusalém era o culto a Deus. A parte interna dos muros de Jerusalém abriga não mais do que 30, 40 mil pessoas. Mas por ocasião das festas, Jerusalém chegava a ter 1 milhão de pessoas. Então, para você que acha ruim a experiência de Praia Grande no final de ano, que sobe de 250 mil para 1 milhão de pessoas, e falta pão, falta água, tem fila para tudo, e a praia, você coloca o dedo na água, já espremido no meio das pessoas. Imagina o que era Jerusalém nos dias de festa. Naquelas ruas estreitas, você não circulava. Mas os coreitas estão aqui, olhando para aquela cidade repleta, aquela cidade abarrotada de pessoas, e eles não reclamam, eles não se sentem desconfortáveis. Na verdade, vem uma inspiração, sobe uma inspiração na alma, e eles compõem esse Salmo 87. Lembrando a história de Jerusalém, de quando Davi conquista essa cidade dos jebuseus, e Davi faz depois subir a arca da aliança para lá, e ele a transforma em Sião, Zion do hebraico, dizendo que ali é o lugar da habitação de Deus, que aquele lugar é símbolo da presença de Deus para seu povo. E a partir dali, esta cidade vai tomando uma fama e se torna a sede do culto ao Deus Yahvé, e se torna a sede do culto ao Deus de Davi, ao Deus de Jessé, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, porque ali mesmo nesse lugar Deus havia se revelado a Abraão também. E aí eles compõem esse salmo, vamos ler. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis aí a Filístia, que é a terra dos filisteus, e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá.
o Senhor, ao registrar os povos, ao tirar a certidão de nascimento dos povos, é o que ele está dizendo, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as nossas, ou todas as minhas fontes são em ti. Todas as minhas fontes são em ti. Os filhos de Coré compõem esse salmo, e ele tem a ver com uma realidade do que eles viviam constantemente em termos de luta. Hoje vivemos um tempo que, por espírito do século vigente, todas as coisas são desconstruídas. Desde que se startou a era chamada moderna, a era da modernidade, quando alguns conceitos foram quebrados. Por exemplo, um bem simbólico é que um grande centro da civilização do mundo, por causa de comércio, descobertas científicas, era a Europa, e se acreditava que o fim do mundo era ali na Europa, na Espanha, ou seja, que além da Europa não existia mais nada, e as grandes navegações, ou as viagens das navegações famosas começam, e não somente pessoas vão em migração, mas elas vão em viagem e voltam com anotações, com mapas, com textos, com imagens pintadas do que existia naquele mundo além, e as pessoas descobrem vida além mar. É como se alguém voltasse de Marte com fotos e relatos de uma cidade encontrada em Marte. Imagina como seria revolucionário. Era mais ou menos isso o sentimento da época, quando as pessoas voltavam de uma viagem de navegação para o outro lado do oceano, dizendo que havia um continente do lado de lá. As pessoas acreditavam que se navegasse em linha reta, caía no fim do mundo. E ali acabava, não voltaria mais. E de repente não somente as pessoas voltam, mas voltam com objetos, voltam trazendo moradores do lado de lá. Não é como se trouxesse um marciano numa sonda espacial. E a partir daí, conceitos, ideias começam a ser desconstruídas, porque estavam erradas, mas o movimento de modernidade começa a entender que tudo que está estabelecido precisa ser desconstruído, para que a verdade seja posta no lugar. E a partir daí, a desconstrução perde o freio e vem desconstruindo a história humana. E tudo vai sendo construído. Todas as instituições vão sendo desconstruídas, estão sendo desconstruídas, e todo o bombardeio que sofremos como igreja do Senhor, no meio de um mundo, vivendo num ambiente não só moderno, mas já pós-moderno, que já questiona a própria modernidade. Igreja vai sendo questionada, desconstruída, tudo nesse ambiente vai sendo desconstruído. E o que eles estão vivendo, ou viviam como judeus constantemente também, era esta guerra, era este embate contínuo de pessoas de outras religiões que diziam a eles o tempo inteiro que a religião deles era falsa, que o culto a Yahvé lá em Jerusalém era falso, que o verdadeiro Deus era Dagon, o verdadeiro Deus era Baal, que a verdadeira divindade era Marduk, que a verdadeira divindade não era o Deus dos judeus. O tempo inteiro havia esse debate, esse embate e combate, algumas vezes até mesmo militar, porque as pessoas não hesitavam naquele tempo em invadir o outro povo e impor sua adoração, seu culto. Aliás, era a primeira coisa que se fazia com o povo ao dominá-lo: proibir a adoração a seus deuses, impor a sua própria religião, sua própria crença. O povo hebreu vivia debaixo desse ataque constante, porque ao redor deles, as religiões, conquanto usassem nomes diferentes de divindades, praticassem rituais diferentes, a essência dos cultos era a mesma. Eram cultos muito parecidos, e o único culto diferente, o único culto que destoava do que predominava no mundo, era o culto desse povo hebreu, e por causa disso sofriam constante ataque
ataque, constante bombardeio, eram questionados, eram atacados frequentemente, eram ridicularizados constantemente na sua adoração, no seu culto, na sua crença. E por isso, muitas vezes, várias gerações de judeus acabavam não resistindo e cedendo. E aderindo aos cultos pagãos dos povos vizinhos. De seus vizinhos, alguns deles listados aqui: Filístia, Tiro, Babilônia mais distante, Etiópia mais distante. Mas quando o Egito exercia influência sobre eles, a Etiópia por vezes também exercia influência, porque algumas vezes esse reino Etiópia e Egito estava unido. Eles exerciam constantemente essa pressão dos povos vizinhos. E este Salmo 87 é um salmo que fala da identidade deles. É um salmo que fala do culto deles, que fala da sede do culto deles, que fala do lugar que é o símbolo da presença de Deus e da irradiação da presença de Deus para a nação e para os povos da terra. Então esse lugar se torna estratégico, esse lugar se torna bem da religião do povo hebreu, e por isso um lugar importante. E não somente a cidade, mas Sião, que é o Monte Sião, que é o lugar onde o templo foi construído, que é o lugar onde o povo se reunia para cultuar e adorar Deus. E toda essa importância da cidade, do Monte Sião, tem a ver, não com eles em si como lugar, não com eles em si como um lugar místico, um lugar mágico. Algumas vezes nós vamos com pessoas a Jerusalém. Algumas pessoas, quando chegam em Jerusalém, o avião desce e tem gente que vira e fala: já estou arrepiando, estou sentindo uma energia assim no lugar. Eu já fui lá algumas vezes, nunca senti energia nenhuma. É um lugar igual São Paulo, mas bate uma coisa no coração, uma emoção. Não por causa do lugar, por causa da história do que Deus fez naquele lugar. E não somente do que Deus fez naquele lugar, mas do que Deus faz a partir de como Ele se revela naquele lugar para as pessoas que Ele chamou. E como Deus se revela ali para realizar obra no mundo inteiro. E a partir do que Deus fez ali, cada lugar se torna especial por causa da habitação gloriosa de Deus na terra conosco. É isso que eles estão cantando no Salmo. É essa presença de Deus, é essa revelação de Deus. É que esse Deus transcendente, supremo, soberano, esse Deus que é maior do que o raciocínio humano, esse Deus que não é criado, inventado pelo homem, não somente é transcendente, mas é também imanente. Ele se revelou, Ele se mostrou, Ele se deu a conhecer. E ali é um lugar onde o povo de Deus se encontra com Deus, onde Deus desce para se manifestar aos homens, e aonde os homens se arrependem dos seus pecados, se quebrantam e reúnem para se encontrar e cultuar a esse Deus. É um lugar extraordinário. Não porque é um lugar místico, mágico, energizado, eletrizado. Não. Mas porque esse lugar sinaliza uma verdade bíblica. Deus desce e se relaciona conosco. Então, a partir dessa identidade de Deus com o seu povo, pelo fato de que Deus nos resgatou e esse lugar se torna símbolo desse resgate, nós podemos falar sobre algumas verdades sobre Sião, o Tzaion, que muita gente acha que é o monte, que é o lugar, mas não é o monte, não é o lugar, é o que acontece lá, é o culto, é a congregação para a adoração, é a igreja do Velho Testamento. É a fé do Velho Testamento, olhando para o futuro e para uma promessa de Deus, dizendo que viria o Messias, e que o Messias se daria pelo povo de Deus e o salvaria. Então, é a fé antiga, desde o Éden,
de que um filho varão da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Era a esperança de que um dia viria. E eles se reuniam em Sião por causa dessa fé. Então é a igreja, é a congregação do povo de Deus. É um equívoco achar que esse salmo está enaltecendo a cidade de Jerusalém. É um equívoco achar que esse lugar está com um foco geográfico. Não é um foco geográfico, é um foco espiritual, é um foco revelacional, é um foco teológico. O que ele está vendo é o ajuntamento dos adoradores de Deus. O que ele está vendo aqui é o encontro de Deus com os seus fiéis. O que ele está vendo aqui é a assembleia, é o culto, é a congregação, é a reunião para adoração. O que ele está vendo aqui é o templo, não o templo, prédio, tijolo, pedras, casa. Mas o que ele está vendo aqui é aquele lugar sendo o endereço aonde a casa de Deus se reúne e Deus se manifesta no meio deles. Quando esse templo foi construído, um dos momentos áureos da história desse lugar é quando Salomão inaugura o templo. E quando Salomão inaugura o templo, ele mesmo faz uma oração a Deus dizendo: o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, Salomão não construiu uma casa pensando assim: Deus vai morar aqui. Deus vai morar nesse lugar. Deus cabe aqui dentro. Eu estava evangelizando um sujeito, ele era um sacerdote de Umbanda, e ele me convidou para ir lá, aonde ele fazia os seus rituais. Eu fui, ele me explicando todo o lugar. Ele foi me explicando, mostrou tudo, e depois tinha uma casinha pequenininha lá no fundo do quintal. E ele não falou daquela casinha, e eu perguntei para ele: e aquela casinha, para que é aquele lugar? Ele disse: aqui que fica o Exu. Eu falei: cabe aí dentro? Ele falou: cabe, pastor. E eu fiquei pensando: Deus não cabe ali, Deus não cabe aqui, Deus não cabe em nenhum templo feito por mãos humanas. Porque nem aqui no mundo Deus cabe, Ele é maior do que Ele. Nem no universo Deus cabe, Ele é maior do que o universo. Por isso, o livro de Salmo diz que Deus se abaixa para ver o que passa no céu. Você já pensou? Você acha que o céu é alto? Ele diz: Deus se abaixa para ver o que se passa no céu. Falando da grandeza de Deus. Não é o lugar, gente. Não é o prédio, não são os tijolos, não são as pedras. É essa coisa do povo que se reúne. Do povo que se reúne por causa de Deus, por causa da fé. No caso deles, no Antigo Testamento, a fé antiga que o Messias viria. No nosso caso, no Novo Testamento, a fé antiga que Cristo veio, foi entregue por nós, subiu ao Calvário, pagou por nossos pecados, nos redimiu de nossas culpas, a promessa se cumpriu, Ele veio. No nosso caso, a promessa de que, assim como veio, voltará a segunda vez gloriosamente para estabelecer o novo céu e a nova terra. Então, 4 verdades aqui sobre a igreja, o Sião, o lugar de Deus. A igreja de Deus, a reunião, a congregação do povo de Deus, que naquele lugar, naquele tempo era lá em Jerusalém, em torno do templo de Deus, ou do tabernáculo antes do templo ou do templo. Primeiro, ele fala da natureza da igreja, da congregação, da assembleia, a natureza daquela reunião. Eles estão vendo e chegando gente de várias partes do país, e a cidade abarrotada, a cidade aglomerada, o entorno do templo transbordando pessoas, e eles estão ali cantando, tocando e organizando e recebendo as pessoas, e os sacerdotes pegando os animais e sacrificando e fazendo as oferendas, e o povo orando, e o povo canta canções, e o povo dá brados de júbilos. Eles estão olhando, e ele fala assim: qual é a natureza disso? A natureza disso é divina, isso é espiritual, isso não é humano, isso não é natural, isso é sobrenatural. Por isso que ele começa o salmo, já a inspiração vem, e ele diz: fundada sobre ele, ou sobre os montes santos, fundada por Deus. A fundação da cidade vem de Deus. Isso é uma ideia de Deus, não é uma ideia humana. Há várias crenças no mundo, há várias religiões no mundo,
Nós temos mais de 10.000 religiões no mundo, mais de 1 milhão de deuses no mundo, criados pelos homens, inventados pelos homens. Nós temos milhões e milhões de rituais de culto pelo mundo, mas no Salmo ele está olhando e dizendo: isso aqui não é invenção dos homens, isso daqui não é criação humana, é fundada por Deus. Isso é uma questão de identidade, irmãos. Isso é uma questão de identidade. Identidade, nós sabemos o que somos. É importante você entender que isso é uma questão de identidade. Porque senão você acha que a fé cristã é só mais uma fé. Nada mais diabólico, nada mais desconstrucionista para um crente que acha que a fé que ele tem é só mais uma fé, é só mais uma crença. Tanto faz. Você pode acreditar em qualquer coisa, cada um acredita no que quiser. Você já ouviu esse discurso por aí? Toda religião é boa, não é? Você já ouviu isso? Eu já falei aqui com os irmãos, eu estava descendo o elevador de um prédio e a conversa... Estava conversando com uma senhora, era uma questão lá de uma situação de uma audiência que tinha lá, e estava com uma advogada conversando, e era uma causa, uma questão religiosa. E aí a conversa girava em torno de religião, e ela falando então sobre religião, ela dizendo, né, que respeitava todas as religiões, e achava que todas as religiões eram boas. E quando ela falou isso, o elevador abriu e vinha entrando uma outra senhora. Ela me apresentou para outra senhora que estava ali e disse: está vendo, é um pastor da igreja presbiteriana. Eu vinha conversando aqui com ele, dizendo que todas as religiões são boas, que eu gosto de todas elas. A outra mulher também virou e disse: eu também, que coisa boa, eu também gosto de todas as religiões, eu acho que todas são boas. Eu fiquei no meio daquele bombardeio ali, todo mundo dizendo que toda religião era boa. E eu virei e falei assim: vocês acham que toda religião é boa? Falei: olha, essa semana eu li uma notícia no jornal de uma religião que o ritual de culto deles é assim: a sacerdotisa pegou uma faca, um punhal bem amolado, e o ritual, ela pegou uma criança de 5 anos de idade e arrancou o coração, porque no ritual daquela religião, elas recebem os poderes dos espíritos, quando elas conseguem arrancar o coração ainda pulsando, e as pessoas então correm para beber o sangue daquela criança que foi sacrificada no altar. A senhora acha que uma religião dessa é boa? Ela disse: credo, essa religião é horrível. Eu falei: pois é, tem religião falsa e verdadeira, tem religião boa e religião má. A religião boa é aquela que arremete o homem para o Deus verdadeiro. A religião boa é aquela que ensina você a acreditar nas coisas verdadeiras a respeito do Deus verdadeiro. É aquela que te ensina a crer nas coisas certas a respeito do Deus certo. Porque qualquer religião que te ensina a crer nas coisas erradas sobre o Deus errado é uma religião falsa e é diabólica e vai levar pessoas para o inferno. As duas estavam com o olho arregalado. Eu acho que assustei as mulheres. Mas essa é a verdade. E nós precisamos entender, aqui no Salmo não há margem para o relativismo, não há margem para a flexibilização. Eles não dizem assim: uma das religiões fundadas por Deus é a nossa. Não, ele diz: essa aqui é a fundada por Deus. Fundada por Deus, sobre os montes está a nossa cidade, a nossa fé, a nossa crença, fundada por Deus, revelada por Deus. Você, para ser um cristão autêntico, verdadeiro, precisa entender: cristianismo não é uma invenção dos apóstolos, cristianismo não é uma criação de Pedro, não é uma criação de Paulo, não é uma invenção de tradição humana, religiosa. A Bíblia não é um livro inventado por homens. Essa fé, essa crença não é criada por homens, é fundada por Deus, é de natureza divina, é revelação do Senhor. O que temos em nossas mãos não é tradição humana, não é teologia elaborada por homens, não é elucubração humana. Isso aqui é revelação divina. O que fazemos é a ideia de Deus, esse ajuntamento, essa celebração, essa coisa de reunir, de cantar louvores, de orar e falar com Deus, é invenção do próprio Deus e não nossa, porque se dependesse de nós, nenhum de nós estaria aqui. Fala a verdade, se dependesse de você, você seria crente? Eu seria ateu. Com certeza.
Mas sabe por que estamos aqui? Por intervenção de Deus. Por ação graciosa de Deus. Por manifestação poderosa, favorável de Deus a nós. É isso que os filhos de Coré estão olhando, vendo aquele povo todo vindo a Jerusalém, dizendo: isso aqui é um milagre de Deus. Cada vez eu estou no começo do culto, eu vejo pessoas chegando, entrando. Para uma reunião onde nós falamos contra a natureza humana. Por que os humanos vêm? Por que os humanos procuram algo que fala contra a natureza deles, que detona com a natureza deles, e muito mais num século 21, onde o humanismo é posto lá em cima, onde o homem analisa seus próprios problemas e tem suas próprias soluções, e nós viemos para esse lugar para nos render diante de um Deus que fala que nossa natureza é pecaminosa, é caída, e que a nossa esperança é a natureza dele. Sabe por que nós estamos aqui? Porque fomos alcançados pela mensagem desse Deus, atraídos por ela. Essa verdade nos atraiu. É milagre de Deus, fundada por Deus, fundada por Ele, sobre os montes santos, a natureza da igreja, fundada pelo próprio Deus. A glória da igreja está no que ele diz aqui no versículo 2. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Aqui a glória da igreja tem a ver com isso. O Senhor Deus ama as portas de Sião. Aqui é bem pessoal. Eles eram filhos de Coré, os porteiros. Aí eles dizem assim: qual é o melhor lugar da igreja? A porta. Porque é o lugar onde eles atuavam. O Salmo 84, eles falam: prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Lá ele quer dizer da diversão, do deleite, do lazer humano. Ele diz: eu prefiro celebrar com Deus do que qualquer deleite que a vida possa me oferecer. Então aqui ele diz: Deus ama as portas de Sião mais do que as habitações, do que o interior de qualquer outra casa. Só a porta do lugar sagrado é melhor do que o interior de qualquer outro lugar. Aqui ele está dizendo que a grande glória da igreja é ser aprovada por Deus, é ser amada por Deus, é ser aceita por Deus. É sobre ser aceitos por Deus, irmãos. Fomos atraídos por Deus, e não somente atraídos por Deus, fomos aceitos por Deus. Ele diz: o Senhor ama as portas de Sião. Eles estão olhando todo aquele ajuntamento do povo de Deus e dizendo: Deus gosta disso aqui. Deus aprova esse ajuntamento. Isso é parecido com o Salmo 133, quando ele diz: ó, como agradável é os irmãos em união. Ou seja, ele está vendo o povo vindo para a congregação, para o ajuntamento, e ele diz: quão agradável é como óleo precioso, é como orvalho sobre Hermon. E ele termina o Salmo dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Ou seja, ele está dizendo: Deus ama a habitação, Deus ama esse lugar, Deus ama ver seu povo reunido. E quando o seu povo está reunido, Deus ordena a bênção sobre aquele lugar, se torna um lugar especial. Jesus disse: aonde dois estiverem reunidos em meu nome, ele diz: eu estarei ali também, eu me reúno com eles, eu congrego com eles. O valor da congregação está em que Deus aprova quando nos ajuntamos pelo motivo certo, quando nos reunimos centrados em Deus, focados em Deus, na graça de Deus. Isso é um milagre. Não estamos reunidos por causa da glória humana, e Deus está ali entre nós, e Deus manifesta o seu poder. Então esse lugar se torna um lugar de altíssimo potencial, porque Deus estende a sua mão e derrama bênçãos que jamais podemos imaginar. É um momento muito especial. É por isso que por vezes pessoas são salvas, pessoas são avivadas, pessoas são renovadas na esperança, pessoas são curadas por causa da presença de Deus, a aprovação de Deus. Ele se coloca naquele lugar presente e se manifesta de forma gloriosa, porque Deus ama a igreja reunida. Depreciar, desconstruir a congregação, o ajuntamento, é desconstruir o que Deus constrói. É interessante, nesses dias que nós vivemos,
Esses dias alguém mandou uma pergunta para nós no Que Palavra, que era: o que é importante, o culto ou a igreja? O que é mais importante? Porque algumas pessoas estão dizendo: o importante é o culto e não a igreja. E a igreja é você, e você pode cultuar Deus da sua casa. E estão dizendo assim: o grande aprendizado da pandemia é: você não precisa da igreja, você pode cultuar sozinho em casa, não precisa mais vir à igreja. Isso é uma grande mentira. E esse salmo é uma prova de que isso é uma grande mentira. Porque aqui eles estão vendo o templo reunido, o povo congregado, e dizendo: Deus ama esse negócio. Deus ama essa coisa do povo congregado. Deus ama seu povo reunido. Ele permitiu toda essa situação de pandemia, permitiu. Mas o que Deus quer? Mostrar para nós que não é preciso reunir e que eu posso ser crente sozinho em casa. Não, jamais, pelo contrário. Deus está querendo mostrar o valor do congregar e reunir. E muitas vezes nós vimos várias pessoas que depois de 4 meses, 5 meses, 6 meses sem poder entrar aqui, sem poder reunir por causa do risco da enfermidade, quando colocaram o pé ali na porta, as lágrimas derramaram, porque isso é de Deus de fato, irmãos. Isso é de fato de Deus. Em terceiro lugar, ele fala da missão da igreja. Se tem a natureza da igreja, a glória da igreja, tem aqui a missão da igreja. A missão da igreja, ele diz aqui: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, farei menção da Babilônia. Raabe é muito interessante para nós, porque Raabe é o nome simbólico do Egito. Raabe é o nome simbólico do Egito. Algumas vezes na Bíblia, quando fala Raabe, está falando da nação do Egito. Ele está dizendo aqui: olha, dentre os que me conhecem, eu vou fazer menção do Egito, Raabe, Babilônia, da Filístia, que são os filisteus, de Tiro, com a Etiópia. A Etiópia está lá para baixo, depois do Egito, já a África. E ele diz: esses povos nasceram lá, em Jerusalém. Depois ele vai dizer que o Senhor, ao registrar os povos, está dizendo: esse nasceu lá em Jerusalém. Esse nasceu lá em Jerusalém. Esse nasceu lá em Jerusalém. É engraçado. Por quê? Nenhum desses povos nasceu em Jerusalém. Eles não nasceram em Jerusalém, não são judeus. Mas o que ele está dizendo aqui? Porque Jerusalém, aqui na cabeça do salmista, é mais do que um lugar. Jerusalém aqui é uma revelação de quem Deus é, da vontade de Deus e da habitação de Deus, da relação de Deus conosco. Ele está dizendo que esses povos são criação de Deus. E que nós, como igreja de Deus, temos uma missão em relação a esses povos, assim como o povo hebreu, como nação, oráculo de Deus, tinha uma missão de Deus de anunciar entre as nações a glória de Deus. Nós, como igreja, temos a tarefa de anunciar. Dentre os que me conhecem, ele diz: eu vou fazer menção, esses povos são criação de Deus. E eles precisam do conhecimento de Deus. Eles precisam saber que foi Deus quem os criou. Os chineses precisam saber que a origem deles está em Deus. Os africanos precisam saber que a origem deles está em Deus. Os povos remotos das Filipinas precisam saber de Deus, precisam da revelação de Deus, do conhecimento de Deus, precisam conhecer que o Pai deles, que o Senhor deles é o Deus da Bíblia, que esse é o único Deus, que esse é o verdadeiro Deus, que essa é a única fé verdadeira, e eles precisam saber dela, precisam ouvir dela, e nós como igreja temos que anunciar essa glória de Deus às nações. Aqui, irmãos, nós temos algo extraordinário, que é o fato de que Deus transforma os inimigos em seus amigos. O povo egípcio era inimigo do judeu porque os escravizou. Os filisteus eram inimigos dos judeus o tempo inteiro porque invadiam suas terras. O povo de Tiro era inimigo porque invadia suas terras, tinham guerras, lutas com eles constantes. Mas Deus está dizendo: nasceu lá. Sua tarefa como povo, dizendo aos crentes aqui, é tornar conhecido por eles que eu sou o Deus deles. Deus transforma os inimigos em amigos, os converte e os traz de volta. Isso aqui aponta a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. E por último, a força da igreja. A força da igreja nesse salmo. Ele termina o salmo dizendo:
todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todos os cantores, e aqui a palavra usada para cantores, que é sholelim, é mais do que cantores, ou seja, são dirigentes de culto. São as pessoas que presidem o culto, que fazem a abertura, que leem a palavra, que entoam as canções. São as pessoas que estão à porta para organizar a reunião. Ele diz, todas essas pessoas que trabalham na estrutura, que fazem o culto a Deus acontecer, entoarão, cantarão, declararão. Todas essas pessoas proclamarão, elas vão cantar, elas vão pronunciar. Todas as minhas fontes são em Ti, Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é o segredo. O Senhor é a fonte, eles dizem. O Senhor é a fonte, isso é o que molda quem somos, o que define nossas prioridades. Deus é quem define nossas esperanças, nossos planos, nossas expectativas, nossa alegria em cada manhã, como cantamos aqui. Quem faz tudo novo cada manhã, quem renova tudo cada manhã é Deus. Nossa esperança é nele, nossa esperança é Ele, nosso júbilo está nele. É Ele que faz tudo novo na nossa vida. Ele é a fonte é o que renova. A fonte, você vai lá e tem uma água saindo dela. E você vai beber daquela água. Mas depois de amanhã, se você voltar lá, tem uma outra água. Aquela que você bebeu não vai voltar, mas tem uma nova. Porque Deus é a fonte. Deus é a fonte da alegria. Ele tem uma alegria nova que você ainda não viveu para que você viva. Ele tem uma esperança nova que você ainda não viveu, não viu concretizar na sua vida, que vai se concretizar. Deus tem forças novas para você. Você já usou aqui, recebeu dele, mas Ele tem mais. Ele tem muito mais. Deus é uma fonte, e Deus é uma fonte inesgotável de motivação, de ânimo, de alegria, de esperança. Deus é uma fonte inesgotável de força, de poder. Beba em Deus, receba de Deus, se alimente em Deus, seja nutrido em Deus, porque Ele é a fonte motivacional, o eixo existencial de cada um de nós na nossa história. É Ele, vem dEle, é por Ele, é nele. Ele é a nossa fonte. Ele constrói nossa identidade de quem somos. Cada um deles, ele diz assim, vai entoar. Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa identidade. A força da igreja é o que ela recebe de Deus, sendo nutrida dia a dia. Por isso, não importa o tempo da história. Jerusalém, a cidade foi destruída algumas vezes, reconstruída de novo. Está lá hoje para mostrar para nós a verdade do que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não é sobre geografia, é sobre um povo que Deus reúne na terra e que nada pode destruir, parar, frear, comprometer o que Deus está fazendo. Ele sustentará seu povo, porque Ele é a fonte de vida, de força de seu povo. E se cada um dos crentes entende isso, cada crente percebe que Deus é sua fonte, aí você se torna invencível. Por isso Paulo disse, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes do presente, nem o porvir, nem o futuro, nada, absolutamente nada, destrói essa esperança, porque essa é a esperança viva que vivemos em Deus. É uma questão de identidade diante de Deus, de saber quem somos em Deus e de viver o que somos em Deus. E que Ele te abençoe em nome de Jesus. E que você viva a sua vida, tanto sua vida individual, na sua identidade de homem, mulher, santo e santa diante de Deus, como sua vida coletiva de congregar, sabendo o que somos, povo de Deus na terra. A Sião de Deus aqui entre os homens, o lugar onde Deus habita. Que você seja cheio
dia a dia, alimentado e nutrido dessa fonte que é o nosso Deus. Amém? Fecha seus olhos. Vamos orar com Deus. O pastor Tom vai fazer essa oração e depois nos conduzir no momento seguinte.